campanha que merece a nossa atenção. É o Julho Turquesa, mês de conscientização sobre o olho seco. Uma condição que tem afetado cada vez mais pessoas de todas as idades. E você, aí em casa, já sentiu o olho seco, ardendo ou com aquela sensação de areia? Esses sintomas podem ser mais do que um incômodo. É a síndrome do olho seco, que atinge milhões de brasileiros e cresce cada vez mais. Mas afinal, o que é o olho seco? Quais são os fatores de risco e os tratamentos disponíveis? Para responder a essas e outras dúvidas, a gente vai receber aqui, agora o oftalmologista Felipe Gasparim. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Você. Tudo bom? Boa tarde. Bem? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso de recebê-lo. Então, olho seco, as pessoas às vezes ficam assim em dúvida, O que é? A gente até sente, doutor, assim, às vezes, principalmente, quero começar perguntando, isso tem mais incidência nessa época em que a umidade é mais seca ou não? Não tem nada a ver com a questão da umidade do ar, porque a gente sabe que a gente aí chega a umidade de 10, 12%, Não, correto. Tanto é que a campanha é feita nessa época do ano justamente por conta disso, Que é a época mais seca do ano. Então a incidência dos casos aumentam bastante. E no caso, a gente, fazendo aí uma pesquisa, a gente viu que as mulheres são mais afetadas por essa questão do olho seco, porque parece que tem uma ligação com a questão hormonal. É isso mesmo? Sim, isso é verdade também. Principalmente mulheres na menopausa têm uma incidência maior por essas questões hormonais e também pela própria reposição hormonal, que é um dos fatores que podem levar ao olho seco também. E como que é feito esse diagnóstico? Porque às vezes a gente tem, por exemplo, assim, a gente que usa maquiagem, a mulher ainda mais, às vezes tem aquele incômodo, cai alguma coisinha, um pozinho que é imperceptível e a gente logo já acha que é alguma coisa assim, séria. Mas como que a gente detecta, e como que é diagnosticado o olho seco? O diagnóstico é basicamente feito durante a consulta. Na consulta oftalmológica, já deve ter feito alguma vez, tem aquela que chama lâmpada de Fenda, que é um microscópio ali. Ali nós conseguimos avaliar a superfície ocular, existem testes que avaliam a produção da lágrima, colírios que detectam se há alguma lesão na córnea, na conjuntiva, que é o que o olho seco provoca. Então, assim, basicamente é durante a consulta mesmo, bem minuciosa. Entendi. Não tem nada a ver, o senhor falou de lágrima, eu lembrei que tem aquela coisa do entupimento aqui, não tem nada, não é ligado a isso, Tem, isso daí tem é um também? dos subtipos do olho seco, Que é devido à doença das glândulas de Meibônio, que dá o olho seco evaporativo. Entendi. E aí descobriu, a pessoa em casa descobriu, nossa, eu tô aí com a síndrome do olho seco, Como é que eu vou tratar esse problema? Por exemplo, no dia a dia, eu posso andar normalmente ou sem óculos, eu posso estar por exemplo, ar-condicionado. A gente sabe que o ar-condicionado resseca bastante, Correto. Então, explica pra gente, doutora, até pro pessoal que está em casa aí, que às vezes já está se identificando, Sim. em casa com essa situação. Bom, primeiramente, o ideal é procurar o oftalmologista, para conseguir discernir qual é o tipo de olho seco que o paciente apresenta, se está relacionado ao déficit de produção da lágrima ou se é o evaporativo, que tem relação com uma má qualidade da lágrima. Mas basicamente, assim, algumas coisas que podem ser feitas de rotina, mudanças de ambiente. Hoje é muita era digital, a gente fica muito tempo em frente às telas. Sim, sim. E é um dado curioso, nós piscamos 3 vezes menos que o normal, praticamente em frente às telas. Sério? Verdade. Quantas vezes? 3 vezes menos que o normal. Nós piscamos em média 20 vezes por minuto, aí em frente às telas chega a 5, 6 vezes por minuto. Meu Deus, e a gente vive em frente às telas, Todo mundo atualmente, Entendi. E isso piora, o problema? É isso, e o recomendado então a cada 20 minutos fazer pausas pequenas de 20 segundos, olhar distante, tirar o foco da tela e até mesmo prestar atenção e piscar mais vezes. Outra coisa, deixar o computador um pouco mais abaixo assim, porque o olho fica com a fenda palpebral um pouco menor. Fica assim, menos... por exemplo? Exato, aqui, um pouco, não deixar muito alto a tela, senão o olho acaba ficando mais exposto, Entendi.
reduzir ar-condicionado, tirar ele da frente do rosto, se possível. São coisas que já ajudam significativamente. Entendi. E no caso, por exemplo, no dia a dia, a gente pode, né, fazer algo para que isso seja evitado? Porque tudo bem, né? A pessoa que já tem, tudo bem, vai fazer o tratamento, vai evitar algumas coisas, mas e quem não tem? Né? E quem ainda não, a gente pode fazer alguma coisa além da questão do computador, né, que o senhor disse, mudar de ambiente, tem alguma forma de prevenção? Outra coisa que ajuda também são os umidificadores, né? Colocar no ambiente de trabalho, até mesmo à noite no quarto, para tentar melhorar um pouco essa qualidade do ar. Uhum. E no caso, por exemplo, a gente fala da saúde ocular, né, nesse mês de julho, não só do olho seco. O olho seco muito por causa da questão da umidade, como o senhor disse, né, que é uma época aí propícia. Mas, por exemplo, quem tem essa síndrome tem mais tendência, por exemplo, de ter conjuntivite ou alguma infecção, inflamação no olho? Tem, o próprio olho seco já gera uma inflamação, que é característica dele, né? E se tiver alguma lesão na córnea, porque a lágrima basicamente exerce várias funções, uma delas é proteger a córnea. Se tem esse déficit nela, pode levar a infecções, úlceras, casos mais graves, inclusive, de perda visual. E como que essa campanha Julho Turquesa tem ajudado aí na conscientização da população? Porque a gente vê que muitas pessoas, quando a gente falou, né, aqui, a gente falou, vamos falar sobre o olho seco. As pessoas ficam meio assim, né? Ainda fica, que é isso? Olho seco, né? Como que isso tem ajudado na conscientização das pessoas? Está mais relacionado mesmo à informação, né? Levar ao público a informação da doença, dos sintomas, o que pode acontecer. Normalmente é uma doença crônica quem sofre com isso tem que fazer um acompanhamento assim, longo normalmente e seguir as orientações para impactar o menos possível na vida dela. Entendi. No caso da visão, né, nós temos perguntas. Você que está em casa pode participar aqui com a gente, né, fazendo perguntas pelo nosso WhatsApp. As pessoas que estão em casa, né, estão perguntando, por exemplo, da questão da visão, se atrapalha a enxergar mesmo, né? A gente falou da conjuntivite, de outras inflamações, enfim. Mas e a visão como um todo, assim, atrapalha também? Atrapalha. O filme lacrimal tem uma certa função óptica protegendo a córnea, né? Então, assim que em casos mais leves, tem uns embaçamentos transitórios, principalmente no final do dia, depois que já ficou muito tempo em frente às telas. A pessoa pisca, melhora um pouquinho, vai, melhora, piora. Enfim, de início quadros transitórios de embaçamento. Mas esses casos mais graves podem levar a danos mais severos na visão, levando até, em alguns casos, permanente. Com certeza, você que está aí em casa assistindo agora, quiser participar, nosso WhatsApp 998-97-1000, 998-97-1000. Manda pergunta aqui pra gente, né? Outra questão é sobre catarata. Quem tem catarata também, essa questão do olho seco, da umidade, piora também, acelera o processo, porque a gente sabe que a catarata ela tem uma, eu não sei se eu vou falar corretamente, só me corrija, maturação, né? Um tempo aí dela ficar mais. Eles falam mais ou menos isso, que não deve ser esse termo. Mas atrapalha também? As cirurgias oculares, como a catarata e a refrativa, são cirurgias que podem gerar um pouco de olho seco no pós-operatório. Mas são casos assim que não é contraindicação, é só fazer um acompanhamento certinho, fazer o tratamento prévio e pós-cirurgia, que dá tudo certo. Nós falamos das mulheres, né? Questão hormonal, a menopausa. O que pode ser feito, né, para evitar isso nesse período, principalmente da menopausa, né? Nós temos aí muitas mulheres entrando na menopausa até muito cedo. E o que pode ser feito para evitar que essas mulheres, às vezes aos 40 anos, né, 30 e poucos, 40 anos, tenham essa questão aí do olho seco por causa das questões hormonais? Aí é entrar com tratamento específico para cada caso. Basicamente, de início, é com lágrimas artificiais. Em casos que ainda não resolvam, que as lágrimas não resolvam, dá para abrir mão de outras medicações, anti-inflamatórios,
que vão levar ajuda aí para esses casos. Lágrimas artificiais, explica pra gente, doutor. São os colírios lubrificantes. Ah, entendi. Então a pessoa vai fazendo ali, né, a lubrificação e tem um tempo assim, por exemplo, a gente que ainda não foi diagnosticado com olho seco, né, a gente nem sabe se tem ou não, mas enfim, não fomos diagnosticados, a gente pode usar esses colírios ou faz mal? Não, lubrificante não faz mal nenhum, pode usar rotineiramente e não vai fazer nenhum mal. Entendi. E no caso, por exemplo, as pessoas que têm, né, a gente vê muito hoje diabetes, né, que as pessoas têm problemas, né, de visão também. No caso, essas pessoas que têm diabetes, é também mais frequente ter olho seco? Sim, diabetes é um fator de risco para olho seco também. E como que a pessoa pode fazer, né, quem está em casa aí que tem diabetes, ficar atento? Qual o sintoma, assim, o primeiro sintoma geralmente, qual é? Na parte de olho seco, é ardência, sensação de areia, olho vermelho, sensibilidade à luz, são os principais sintomas. Sensibilidade à luz. Isso. O sol, por exemplo, né, quem gosta aí de tomar sol, quem gosta de ir para o clube, tomar aquele sol, ficar lá assim, né, claro, com protetor solar. Sim, sempre. Também é prejudicial. Também. Mas mesmo luz não sendo também geram esse desconforto. E qual que é a lâmpada ideal, né? Qual tipo de lâmpada para a gente ter em casa para não prejudicar, de ter a tela do computador, né? Para a gente prevenir, né? E não acontecer. Não, em geral, assim, principalmente no computador, eu recomendo mais baixar a claridade da tela e fazer essas pausas frequentes que já dão mais conforto no dia a dia. Entendi. Então, na verdade, essa campanha, né, o Júlio Turquesa, ela abrange também a saúde ocular como um todo, né? E nós falamos aqui de catarata. A catarata, ela tem alguma outra causa que não seja, por exemplo, quando a pessoa vai ficando mais idosa? Tem diversos tipos de catarata, né? Tem essa daí, no caso, é a senil. Tem secundário ao uso de medicamentos, principalmente corticoide, tem catarata traumática, tem catarata congênita, várias medicações também provocam a aceleração da catarata, então tem alguns outros tipos de catarata. Nossa amiga aqui, Sueli Miranda, ela falou que teve todos esses sintomas, procurou oftalmologista, ao fazer o exame constatou que a lágrima estava calcificada, precisou retirar com uma pinça e receitou um colírio. Aí ela falou aqui que melhorou bastante. Calcificada, o que seria isso? Não é bem assim, mas é como se tivesse uma disfunção na qualidade da lágrima. E tem que realizar o tratamento, como dito anteriormente, aí já entra a parte de higiene dos olhos, o uso dos colírios específicos. E qual é a forma correta de fazer higiene nos olhos, doutor? O ideal, que eu sempre recomendo, uns 3 minutinhos antes do banho, faz um pouco de compressa morna. A melhor compressa é com máscara, aquelas máscaras, vários tipos que você aquece no micro-ondas, deixa lá no rosto de 2 a 5 minutos, entra pro banho, tem shampoozinho específico, pode ser neutro, mas tem produtos específicos também que fazem isso na parte oftalmológica. E faz a higiene massageando suavemente, a pálpebra de baixo faz uma massagem suave de baixo para cima, a de cima para baixo, que é o percurso ali da glândula que fica na nossa pálpebra. Aí enxágua com água morna, já dentro do banho. E essa calcificação é normal isso acontecer? É como se fosse cristalizasse, né? Virasse assim um salzinho assim, né? Cristal. Não é muito incomum, não. Não é muito incomum, então pode acontecer bastante. Então, tem que ficar atento, né? Atento aí, e principalmente nesse período que a umidade do ar está só despencando. Então, vamos cuidar aí, né, dos nossos olhos, porque a gente precisa, né, enxergar a vida, né, de uma forma clara. Então, muito obrigada, doutor. Obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, por ter vindo, aceitado o nosso convite aqui no Você. É um prazer estar aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigado.